Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14. A gente está pertinho da edição número 300, tá? Bom, hoje temos convidado inédito aqui no nosso programa. É claro, sempre tratando de assuntos relevantes do dia a dia, da nossa cidade, da nossa comunidade, que podem ser importantes para você também. Vou apresentar a nossa convidada, a Chloe Rosa. A pronúncia está correta? Chloe Rosa? Isso, Chloe Rosa. Que é psicóloga. Seja bem-vinda aqui ao programa Autoação 14, Chloe. Muito obrigada. Bom, antes da gente começar a pauta que a gente fez aqui, a gente sempre fica com aquela curiosidade. Por que te levou para a psicologia? Tem algum psicólogo na família? O que foi assim? De repente a jovem Chloe lá falou, não, vou ser psicóloga. Interessante. Eu nunca pensei em ser psicóloga, nunca. Nem passou pela... Nunca, jamais. Né? E aí, eu pensei assim, nossa, eu penso que as pessoas precisam de saúde mental. Né? Só de observar o dia a dia. Foi, assim. o boom, né? Nessa época eu morava em São Paulo, o trânsito e os fatores estressantes, eu pensei comigo, eu acho que psicologia é uma coisa legal. Fazer um campo aí eu fui estudar, né, os conteúdos e tudo mais. E aí, algumas disciplinas me causou paura, outras me fez assim, ficar apaixonada. Esse é o caminho. E aí foi por aí. Aí eu hoje, né, me surpreendeu, amo a psicologia, né? E foi assim que eu comecei. Olha, eu tenho um tio que é psicólogo, ele mora em São Paulo, Mário Tadeu Prussó. Um abraço para o tio Marinho. Ele esteve me visitando aqui há 2 meses atrás. Coisa boa falar com ele. Sempre tranquilão, sempre calmo. O psicólogo é sempre tranquilo? Não. Não? Não é. Como é que é essa história? É porque, assim, na maioria das vezes, as pessoas elas entram num curso de psicologia com viés de que eu vou ficar controlado, tratado. Zen, né? Exatamente, eu vou ficar zen, né? Eu vou me tratar. Nossa, eu vou ser... Né? Vou juntar tudo de bom, né? Isso, nossa, tudo de bom. Então, assim, é isso que eu quero para mim. Só que, de repente, você descobre que a psicologia, ela não consegue transformar você enquanto humano, no sentido de deixar as suas características pertinentes ao humano. Ou seja, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto amor, eu sinto paixão, agressividade. O estresse, né? Exatamente. Né? Então, se eu não sentisse isso, e a psicologia ela não consegue tirar isso de mim... E ainda bem que não consegue, né? Eu não seria humana, não é verdade? É verdade. E o psicólogo precisa de psicólogo, então? Sim. Muito. Muito, imagino, né? Tantas coisas que vêm das pessoas do dia a dia, não é nada fácil, não. Sim, sempre. A gente tem que estar sempre nos analisando, procurando atendimentos, porque para a gente também resolver os nossos monstros, as nossas demandas. Como eu falei, nós não estamos acima dos transtornos e de todas as consequências que a vida moderna nos traz. E a pauta eu não entrei até agora, estou só no bate-papo aqui. Porque é interessante, sem dúvida nenhuma, porque como não somatizar os problemas que chegam, porque só chega problema ali, não vai chegar a solução. Não, está tudo tranquilo, vim aqui só para ficar olhando para você. Não, não é. Como não somatizar aquilo e não levar para o dia a dia? Como manter esse distanciamento? Porque, ainda bem, nós somos humanos, a gente fica doido com o problema dos outros, com as situações do dia a dia. Qual é esse limite? Como conseguir separar isso, Chloe? Aí eu juro que eu entro na pauta. Então, por exemplo, a primeira coisa é você passar por análise, né? Eu acho que quando você escolhe fazer um curso de psicologia, um curso de medicina ou qualquer uma outra profissão, mas de psicologia especificamente falando, você tem que procurar entender que você precisa do conhecimento para si também e se abrir para essas demandas, entendendo que você também é humano, você faz parte de todas aquelas nuances que envolvem a psicologia. Então, eu preciso também me tratar para que eu não absorva, para que eu consiga separar aquilo que é teu daquilo que é meu. Ou seja, eu estou aqui nesse momento, eu estou tratando de você. E se eu não estiver em análise, se eu não olhar para mim, eu vou estar deixando conteúdos meus interferir no processo psicoterapêutico. Por isso, muitas vezes, o psicólogo mais escuta do que fala. Exatamente. É quase uma ouvidoria. Exatamente, quase isso. Então, assim, a gente tem que passar por esse processo, porque senão nós vamos absorver isso. Por quê? Porque como não tem empatia, como não sofrer, você vendo o seu semelhante sofrendo um luto, uma desilusão amorosa, e você também passou por aquilo. E como nesse momento eu não vou permitir que os meus conteúdos interfira na terapia. Eu preciso me analisar, eu preciso me conhecer, e aí, né, controlando isso,
né, eu consigo não transferir aquilo do paciente, o sofrimento dele, para a minha pessoa, para a minha vida individual e a minha vida familiar também. Vamos falar agora de universo masculino, claro, porque a impressão que a gente tem, não só na psicologia, mas no dia a dia da medicina, é que os homens são muito mais reticentes em procurar ajuda médica do que mulheres. Sempre fala aqui que vão puxar pela orelha e olha lá, ou quando a situação já está tão complicada que às vezes não dá nem mais jeito. Mas em relação à psicologia também, os problemas emocionais, o quadro se assemelha ao das especialidades médicas mais comuns do dia a dia. O homem tem aquela dificuldade, se eu for lá eu sou um fraco. Como é que funciona isso no dia a dia? O ambiente é mais feminino, masculino, ou hoje em dia é diferente? O ambiente sempre foi feminino, sempre. Porém, atualmente, nós estamos tendo, graças a Deus, uma procura muito grande para o universo masculino. Isso é muito notável e extremamente gratificante. Porém, a demanda é ainda muito da mulher. Você na base de quanto ali? 80% a 20% por aí? Alguma coisa assim? Dá para mensurar, mais ou menos? Dá para mensurar. A cada... Vou colocar a cada 10 pacientes. 10 pacientes, homens, nós temos a cada 100 homens, nós temos um equivalente de mais ou menos um número muito insignificante de atendimento, menos que 1%. E nós temos um número bem grande de mulheres, tipo 2,5%. Meu Deus. Tanto que os homens perturbam o dia a dia das mulheres, né? E assim, dentro desse tema, né, o Novembro Azul é muito interessante, mas é claro que a minha parte aqui é a psicologia, mas isso interfere em todos os processos. Por exemplo, nós, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós tivemos, no ano de 2001, 868 mil suicídios no mundo. E dentro desse número, nós tivemos 9,2 somente homens que cometeram suicídio. Ou seja, nós temos 4 vezes o número de homens para suicídio do que para mulher. E isso explica a sua primeira e responde a sua primeira pergunta. Os homens não vão fazer análise. Então, está aí um dos resultados. Lidar com esse dia a dia. Exatamente. E entre esses que vão, puxa vida, meu Deus, eu estou com algum problema que eu tenho que resolver. Qual que é o perfil deles? Como você analisa o perfil deles? São homens, de repente, mais bem resolvidos e pelo fato até de ser mais bem resolvido, você imagina, se é bem resolvido, não tem tanto problema, é mais bem resolvido com ele mesmo, de ter a humildade de pegar e procurar ou tentar entender seus dilemas, porque ninguém está 100% resolvido, né, gente? Claro, não tem como. Verdade. Qual que é esse perfil típico? Esse perfilamento, geralmente, muitos encaminhamentos, por exemplo, você vai no médico, no cardiologista, e de repente deu alguma cardiopatia, daí você fica fragilizado, e aí a família, aí o médico, vamos passar no psicólogo para ver. Sim. E isso é bom também, porque quando ele chega lá, nós não vamos atender, é claro, a demanda dele, especificamente cardiopatia. Porém, atrás daquele sintoma, daquela angústia, daquela ansiedade, nós vamos desvendando o que está causando aquilo, qual é o seu estado emocional, o que está te adoecendo. Então, nós temos esse perfil. E também conflitos familiares. Eu estou tendo bastante procura para conflitos familiares. Homens que decidiram, eu casei, eu quero permanecer casado, e eu entendo que eu tenho conflitos com minha esposa e eu preciso resolver isso, ou então vai dar divórcio. Tem esse número muito grande. E da ordem sexual também, muitos mesmo. Muito disfunções, mesmo. Ou, enfim, o dia a dia do relacionamento. Isso, às vezes muitos problemas de disfunções. Às vezes também tem uma coisa muito interessante que nessa parte, não é que eu defendo o homem, mas eu entendo a posição dele. A maioria dos homens que vão procurar a terapia, geralmente estão no estado mais avançado de uma ansiedade, de um pânico, de algum transtorno. E é muito comum o uso medicamentoso. Então, eu sempre faço um encaminhamento para a psiquiatria, para fazer uma análise, para dar um diagnóstico. Sempre a equipe multidisciplinar. Exatamente. E, geralmente, quando o uso é medicamentoso, dentro de alguns psicoativos, a maioria deles, eles não impedem o relacionamento sexual, porém ele dificulta o coito. Sim. E isso deixa o homem
né? Minha situação de macho. Exatamente, fica, né? como? Isso. E aí, é claro que isso é muito pessoal, isso tem tem muita relação com o indivíduo, alguns nem percebem. Outros percebem, e outros ficam, surtado. Eu não quero isso. E a gente vai tentando a medicação até encontrar uma que o prejuízo é menor e que ele consiga passar pelo processo terapêutico, tanto o medicamentoso como a psicoterapia. Aí eu digo, aí esse homem, na minha opinião, analiticamente falando, ele encontra a sua plenitude de análise, porque aí ele está sendo tratado em todos os contextos. Ele está dentro da patologia psicológica e também na parte anatômica, na parte... Funcional mesmo. Exatamente, aí ele vai estar pronto. Uma pergunta que me ocorre também aqui é em relação às redes sociais. Porque hoje, né, puxa vida, o mundo está na palma da mão. Aí relacionamentos surgem, às vezes virtuais, às vezes não, é tanta coisa que acontece. Tá acontecendo muito nisso do dia a dia, de repente você tem a presença física ali, mas a cabeça da pessoa está, de repente, conheceu uma pessoa ali no mundo virtual, parece que tudo é perfeito, maravilhoso, né? Ninguém tem defeito, é uma maravilha. E está acontecendo muito desse conflito, meu Deus, o que eu faço da vida? Eu permaneço aqui, eu vou para um relacionamento, às vezes que é só no virtual. Como é que está a influência da internet, desse relacionamento? Que o mundo está na mão de qualquer um e o que mais aparece é gente, né? À disposição, gente para dar golpe também. Muito. É o que mais tem, né? Para senhores, para senhoras, para jovens, para velhos, golpe do nude, golpe disso, daquilo, então a gente tem que ficar atento. Eu sempre falo, tem tudo de bom, mas tem tudo de ruim. Como é que está isso no dia a dia em relação a essa percepção, Chloe? Aquilo que você falou, tudo isso que você falou é verdade. Nós temos um mundo das redes sociais que, ao meu ver, ele é incompatível com a nossa realidade. E por ele ser incompatível, talvez ele se torne tão atrativo e incitante de você ficar ali e segurar você há tanto tempo. Vício, né? Isso, e é um mundo de ilusão. Ali onde eu posto as minhas melhores fotos, aí ali onde que eu mostro, é claro, né, os filtros, quem não é? Então, assim, ninguém vai postar ali que um choro, que está numa depressão, que está tomando um psicoativo, tudo mais. Sempre essa parte ilusória do ser humano. Mesmo. E isso é muito atrativo para o nosso próprio ego. Ou seja, ali é o meu local, é a minha zona de conforto, onde eu me sinto bem, onde eu sou aceito, onde eu não tenho problema e o outro também não tem problema. Então, é um lugar confortável para a minha mente. Então, por que não? E aí, o que acontece? De consequência, as pessoas, eu percebo que a partir da pandemia, claro, existia uma necessidade do isolamento, não é? Mas dentro desse gancho, nós também aproveitamos isso para perpetuar esse isolamento físico para ficar nas redes sociais. E ali é uma coisa que tudo acontece, como você falou. Inclusive, existe brigas de relacionamento que tem homens que querem ter relação online e coloca a ceia no celular e dá briga, entendeu? Muitos, inclusive eu faço terapia de casal e tem tudo isso, né? Então, assim, prejudica muito, sem falar, né, a parte da visão, que prejudica os olhos, o tempo que você perde, se você for ver lá, o tempo que você perdeu ali, você mesmo fala assim, nossa, não é verdade. Alguns até se não, mas eu estou trabalhando, eu vou dar uma espiadinha. Exatamente, aqui. É sempre uma espiadinha. Então, assim, isso é prejudicial. Eu sou uma pessoa que eu gosto eu não gosto da polarização, eu gosto do meio termo, nem tanto a terra, nem tanto o mar. Eu acho que dessa maneira nós poderíamos usufruir da parte positiva das redes sociais. Sem dúvida nenhuma. Falando aqui e nessa comparação, a gente sempre imagina a mulher como voltada mais para a questão subjetiva, afeto, emoção. O homem é mais duro e pragmático. Essa realidade continua? Continua, porque assim, isso faz parte da própria característica feminina. É claro que nós podemos entender o seguinte, psicanaliticamente falando,
nós temos um aparelho psíquico feminino e um aparelho psíquico masculino, onde as suas funções, né, elas são influenciadas tanto pelo meio ambiente que ela vive, quanto também pelas características genéticas. Então, dentro dessas características femininas e masculinas, o homem é muito resolutivo. Ele não gosta de deixar as coisas para resolver amanhã, ele gosta de coisas práticas, ou seja... O sapato é aquele ali, não precisa descer a loja toda. Exatamente, para que eu vou olhar 10 sapatos se eu vou levar um só? É bem por aí. Né? E essa semana eu achei uma coisa muito interessante, né, e faz todo sentido, naquelas escritos, né, eu sigo uma página Resiliência Humana, gosto demais, e aí estava escrito assim... quando você tiver dúvida que o homem te quer, está interessado em você, vaza. Porque se tem a dúvida, porque não quer. Porque ele é prático. Isso é objetivo. Isso é prático. Então, assim, se apareceu a dúvida, porque ele já não quer. Porque se quisesse, isso estava explícito. E é mais ou menos isso, assim. Não é? Então, assim, isso é verdade. Claro que nós também sofremos a influência do meio. Por exemplo, imagina uma mulher, principalmente na atualidade, uma mulher que precisa sustentar o seu lar, uma mulher divorciada, uma mulher que teve filhos, que é solteira. Essa mulher, ela precisa, para uma questão de sobrevivência, para preservar a integridade física dela, ela, tipo, se masculiniza. Mas, ainda assim, essa mulher ainda tem várias características femininas. E essa dinâmica... Que cria conflito. Isso, é da mulher, né? Respondi? Claro, sem dúvida nenhuma. Ainda sempre falando aqui do universo masculino, porque eu acho que a ideia nossa é essa aqui. Esse enfrentamento que muitos homens evitam enfrentar de forma... Ou enfrentam de forma inconsciente, como uma forma de defesa. Acaba também sendo comum, nesses casos, projetar o problema em algo externo. A culpa não é minha. É da Chloe, é do Darlan, é do chefe, é do irmão, é desse, daquele. O reconhecer a responsabilidade, de fato, é difícil. Hoje em dia, sempre foi difícil, hoje está mais difícil ainda. Hoje a gente está tão exposto o tempo todo, né? Na verdade, sempre foi difícil. Foucault, ele escreve um livro chamado A Loucura e Suas Épocas. Então... a mais louca que essa. Né? Então, e aí, então, ele fala que aí para cada sociedade... né? Existem loucuras específicas para aquela sociedade, para as eras, para aquilo que está acontecendo no momento. Então, diante dessas nuances, a gente precisa entender o que seria essa busca desse homem, essa busca para esse bem-estar, porque que nós estamos adoecendo. Perguntas que eu acho que todos nós devemos, não só agora no final do ano, mas eu acho que cada ciclo que fecha, cada estágio da nossa vida, eu acho que nós devemos fazer essa introspecção. Puxa, aonde que eu estou acertando? Onde que eu estou errando? Até porque para você fazer um diagnóstico e a partir de prosseguir ou retornar ou entrar à direita. Quando eu me analiso dessa forma e entendo que eu também preciso, que eu também estou sujeito a essas questões, aí eu reconheço o meu erro. Uma vez que eu reconheço ele, existe cura para mim, porque agora eu reconhecendo, eu me incomodo com aquilo, então eu quero tratar disso. Então, o primeiro passo é admitir. Exatamente, inclusive para as doenças, para qualquer outra coisa, né? Então, eu tenho que reconhecer. Se eu imagino que eu tenho uma dificuldade numa disciplina qualquer, mas por alguma coisa egóica minha, eu não aceito aquilo. A probabilidade de eu não conseguir ter uma nota boa e eu poderia me explorar muito mais naquela questão, estudando, vendo as minhas dificuldades, entendendo as minhas limitações, eu poderia ir além da minha perspectiva. Mas se eu escondo de mim, se eu não admito para mim, se eu não reconheço a minha dificuldade, como eu poderei evoluir? E assim também está nas questões masculinas. A gente está falando de história, né, também, de vários ciclos diferentes, condições diferentes, épocas diferentes, e eu acho que nenhuma antes, né, na história da humanidade, mudou tão rápido a vida do homem como a tecnologia. Se a gente for olhar em termos históricos, é ontem, né? Na verdade, 20, 30 anos no máximo, redes sociais, então,
até mais recente que isso. Mas esses dilemas existenciais, na época que não tinha tecnologia como tem hoje, ou como tem hoje, eles continuam sendo os mesmos? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu represento aqui, o que é ter sucesso, o que não é? Os dilemas continuam os mesmos, independente de cada época histórica, ou na sua compreensão muda um pouquinho? Na minha compreensão, não muda, pelo menos a essência, né? A base vai ser sempre a mesma. A base é sempre a mesma. Por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo? Isso. Sempre nós temos essas questões existenciais. Por que eu nasci? Por que eu nasci dessa família? Por que é assim? Por que é assado? E aí, tanto a teologia como a própria filosofia, ela responde algumas questões. Tem alguns autores que eles são maravilhosos, mas eu acho uma linguagem extremamente rica, e muitas das vezes a pessoa mais simples ela não consegue entender, mas a base desses conflitos existenciais sempre existiu e sempre existirá. Por exemplo, não sei se você percebe, mas eu entendo que nós estamos talvez terminando uma crise existencial. Aí, quando eu falo nós, eu estou generalizando o mundo, inclusive. Claro que dentro desse mundo, desse macro, nós temos alguns indivíduos que não participa dessa crise existencial por uma questão de recursos mentais, análise e tudo mais. Sim. Mas na maioria, generalizando, o que eu entendo que nós estamos passando uma crise existencial? A pandemia. Ela veio assim, ela desestruturou, ela esfacelou, né, a nossa perspectiva de futuro. O luto não esperado, o desespero de você não poder fazer um ritual fúnebre para o teu parente. Eu tenho pacientes que eles chorando, dizendo assim: eu não sei se sequer eu enterrei a minha mãe, eu não sei, eu não vi. E eu vivi o luto. Né? Então, assim, e de repente você, nossa, o que está acontecendo? O que é isso? Né? E aí a gente mal levanta dessa crise existencial, que aí a partir surge os questionamentos. Por que disso, por que daquilo, tudo mais. Isso vai nos trazer um anseio, vai nos trazer angústias e também, de repente, guerras, né? Ucrânia, agora Israel, né? Independente do lado que nós nos posicionamos, eu sou a favor de Israel, claro. O sofrimento, a angústia da tristeza, a devastação que a guerra nos traz. Isso independe de ideologia. Isso independe, exatamente. Por exemplo, o pessoal da faixa de Gaza são pessoas que não têm nada a ver com a briga do Hamas. Eles nem conhecem aquele povo, eles nem conhecem, eles não têm nada a ver. E só que dentro de um cenário de guerra, o desrespeito aos direitos humanos, então tudo isso nos traz essas questões existenciais. Por quê? Ou mesmo até quem vai combater. Por que eu tenho que combater isso? Exatamente. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? E muitas vezes, a maioria das vezes, jovens, né? Os jovens, né, a sua família, você tem que abandonar a sua família, você não sabe se você volta. E a sua mulher e suas crianças, como que faz? Então, tudo isso, né, desde do princípio da criação, eu sou criacionista também, eu entendo que houve essas crises existenciais. E se a gente for puxar os próprios autores da Bíblia, Abraão passou por crise, Elias pediu a morte, não quero mais, não estou mais interessado, eu quero morrer. Né? Outros também, né? Então assim, sempre existiu. Aí você fala assim, nossa... O sofrimento que Jó passou, exatamente, né? Aí você pega Eliseu, assim, um cara, na minha opinião, maravilhoso, cheio de poderes. Imagina, o Naamã chega lá, todo doente de lepra, o cara vai lá, toma um banho lá e resolve o seu problema. Davi também teve e tal, né? E de repente, né, esses homens falam assim, olha, eu quero morrer, para mim não faz mais sentido a vida. Como? Não é verdade? Então assim, essas questões... eu entendo que elas são inerentes... E atemporais também. Elas são atemporais, né? E são estimuladas, muitas das vezes, por esses
esses fatores, né? É claro que fora esse macro, né? Esses fatores estressores que estimulam essas crises existenciais, nós também temos os nossos monstros internos. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu fiz certo? Será que eu estou sendo? Céu? Será que existe, né? Será que eu estou sendo moralista? Será que eu estou sendo legalista? Será que eu estou sendo legal? Né? Será que eu não estou? Será que eu estou respeitando o direito da outra pessoa? Será que eu estou atacando? Eu estou prejulgando? Exatamente. Por exemplo, voltando às redes sociais, algumas psicólogas, algumas pessoas entendem, e ok, tudo bem, não tem nenhum problema, que seria uma incoerência de um psicólogo postar uma foto com filtro, porque ele entende que ele tem que ser ali desvelado. Transparência. O que eu tenho a ver com isso enquanto mulher? Cadê a minha liberdade? Por que eu tenho que validar um problema do outro? Você entende? Então, por que o padrão de beleza tem que ser magro demais? Exatamente. Quem disse? Onde é que está escrito? Né? Então, assim, e aí, dentro dessas questões, de repente, você começa a ficar com conflitos. Puxa vida, e agora? Um lado está certo, o outro também, aqui está errado, aqui também. E isso vai nos gerando anseio, angústias. E essas angústias... Porque para libertar, às vezes, aprisiona mais ainda. Né? Exatamente. Então, assim, eu ainda gosto muito de usar... Eu trabalho muito com adolescente, né? Eu gosto de usar muito a palavra assim. Eu de forma até jocosa. Eu falo assim, qual é a função das redes sociais? Né? Eu pergunto para eles. E eles... socializar, claro. Mas não é possível você não sabe. Né? Que pergunta, né? Eu falo assim, então, né? Mas você tem se socializado? O que é socializar? Né? Xingar o outro? Exatamente. Aí eu falo assim, ok, né? Você, né, tem o Facebook, Instagram e tudo mais. Desses amigos que você tem, que você se socializa, né? Quantos você poderia dizer que contar na mão? Quantos dedos você estaria com ele, e ele estaria com você exatamente agora, né? Em qualquer situação, incondicionalmente. Aí eles falam, eles pensam, de repente eles têm um, de repente tem dois. Eu falei, isso é socialização? Essa é a dúvida, né? Fazer terapia é doloroso? É correto a gente afirmar isso? Porque a gente está falando aqui de descortinar questões que são complicadas. Muitas vezes a pessoa não quer expor aquilo ali, às vezes fica com aquilo, a vida morre com aquele problema sem descortinar as questões. Então torna-se doloroso esse processo? Como atenuar isso, caso ele seja de fato doloroso? Extremamente doloroso. Mas dói assim? Né? Dói. Mas é uma dor que depois vem o alívio. Vai te libertar, né? Porque assim... imagina o sujeito, né, autônomo da sua vida, que tem uma autonomia, talvez financeira, saúde e tudo mais. Ou seja, aquele quadro perfeito. Exatamente. Está tudo funcionando, ok, né? E só que esse homem, ele tem, desde a sua infância, o Freud, ele fala muito disso, ele fala que os problemas começam ali na infância, que ele tem anseios, ele tem... nós temos estruturas psicológicas. Por exemplo, tem uma estrutura que ela está tendenciosamente para ser uma estrutura psicótica. Uma outra estrutura neurótica, uma outra estrutura perversa. E aí, dentro dessa estrutura, eu tenho um indivíduo cheio de conflitos. E, de repente, lembra, voltando àquela questão, reconhecer. Então, esse indivíduo, tipo, ele, nossa, eu reconheço que alguma coisa não está legal, eu estou em sofrimento, me incomoda, o que é? Então, começa uma inquietude dentro dele, que são questões desde da infância, né? E aí, ele vai chegar no consultório como? É legal? É claro que ele tenta parecer legal, só que ele está ali em sofrimento. E, de repente, a minha função ali como terapeuta não é passar a mão na cabeça dele, e tampouco fazer com que aquele sofrimento dele seja amenizado, pelo menos por hora. A priori não é isso. Pelo contrário, ele está entrando num processo terapêutico, ele está sofrendo, ele vai encontrar com verdades que ele não suporta. Tanto que ele não suporta, tanto que ele não suporta, que adoeceu ele.
E aí eu vou jogar isso na cara dele. Só que agora, de uma forma, claro, profissional, sem julgamento, interferindo, fazendo as interferências psicológicas, né, para que, de uma certa forma, ora eu bato, ora eu aliso, né, para que também ele não vá embora, que a minha função não é que ele vá embora. Vai voltar lá no mas mais, também não é a minha função, não é falar assim, não, tá tudo ok, imagina, deixa de bobagem, né? Então, é doloroso. O paciente, no momento da dor do paciente, eu penso que é a hora que mais dói, eu percebo isso no olhar do meu paciente, é quando ele tem que se ouvir, e isso dói, né? Então, eu sempre falo assim, por exemplo, o paciente falou assim, isso, isso e isso, e eu vi que ele falou quase que um ato falho, não foi consciente. Aí eu, tá, então é assim e assim, assim, aí ele para e assim, tipo, eu disse isso. E é perceptível na hora. Entende? Então, assim, ele vai ter que se ouvir. E fora do site terapêutico, você não consegue ouvir você mesmo. Né? Então, é doloroso. Porém, o processo é doloroso. É como a metamorfose da borboleta, né? À toa que a borboleta, ela representa a psicologia dentro desse contexto. Ora, você está naquele casulo, em sofrimento e tudo mais, parece que a morte é o teu fim. Vai saindo dali. Daí, de repente, através da terapia, através do trabalho terapêutico e também desse paciente que ele está em terapia, que ele precisa estar em terapia, e aí ele sai daquele casulo e se transforma numa bela borboleta. Foi legal morar ali, você limitado, você não pode se mexer, não sei como é que é ali, né? Deve ser muito desconfortável, ou seja, é o sofrimento do paciente. Mas, de repente, quando ele sai dali, é o céu para ele. É libertação. Mesmo até em casos que a gente vê, claro, houve liberdade sexual iniciando nos anos 60, 70, mulheres queimando sutiã, enfim, de opções diferentes. Acontece muito disso também, da pessoa não assumir aquela opção, achar que aquilo é complicado, ou não se expor. Como é que está esse contexto? Está aparecendo esse tipo de coisa no dia a dia também? Puxa vida, eu não consigo ser quem eu sou. E isso aqui, independente de julgamento de nada, é simplesmente o ser humano ali. Ele tem direito a fazer suas escolhas. De pessoas que ficam aprisionadas nisso a vida toda e vivendo problemas que nunca parece que vão ter coragem de expor. Sim, é o mais comum. Inclusive, é exatamente essas questões que nos adoecem psicologicamente. Por exemplo... Eu não estou sendo eu mesmo, né? Você não é você mesmo. E aí, nós ficamos... o nosso id, né? Ele diz o seguinte, você é um cara livre, você nasceu para uma coisa. Nós usamos a palavra gozo. Você nasceu para gozar. É só isso que importa. Não existe mais nada que possa te impedir disso. Então, pode desfrutar de tudo que eu tenho direito. Exatamente, tudo que você quiser, todo tipo de imoralidade, tudo aquilo que você deseja, né, os seus desejos primitivos, animalesco até. E, de repente, nós temos também um ego, que o ego significa homem. De repente, nós temos um ego dizendo o seguinte, pô, não vai fazer isso. Se você fizer, o que as pessoas vão pensar de você? Né? Imagina, você tem uma cultura, você foi estudado, você foi ensinado a não fazer essa prática. O que é isso? Mas você sente aquilo, você quer aquilo. E aí, nós temos esse ego. E, de repente, nós temos o superego, que é o oposto desse id. Ele está dizendo, não, você precisa ser perfeito, você tem que ser um cara bacana, você não pode pensar assim. Você é maravilhoso, você, né? Então, por isso se chama super ego, super homem. Então, ele fica ali fazendo a sua função. E dentro dessas três estruturas, eu preciso, todas elas vão operar em mim, ora um, ora outro. Então, dentro dessa estrutura, eu preciso desse ego para estar intervindo. Não ser, lembra que a minha outra fala que eu disse, nem tanto os céus, nem tanto a terra, nem tanto o mar, nem tanto a terra, esse ego vai fazer essa intermediação. Puxa, Ide, não vai não, cara, você vai se lascar. Por exemplo, olha,
saiu um carro zero, aí ele anda a 600 km por hora, né? Vamos pegar uma Lamborghini aí, a gente vai sair aí com tudo. Aí o ego, não vai, que você morre, que isso? Você vai gastar dinheiro. Não. Então, essas questões, elas começam a enfervecer dentro desse organismo. Por exemplo, nas questões pessoais, é a mesma coisa. Por exemplo, você tem um exemplo muito comum que acontece. Independente, gente, não estou falando aqui da religião, eu estou falando de pessoas que estão na igreja, seja ela evangélica, católica, espírita, porque isso é inerente à raça humana. Claro que o casamento é uma coisa sagrada, todos nós sabemos disso. Porém, também nós não somos simples, nós sabemos que existe muito adultério, inclusive o adultério é até um crime, né, em lei, né. Porém, de repente, esse homem cheio desse superego, né, dizendo o quanto que ele é perfeito, o quanto que ele é bom e ele deve ser assim, a vida dele está funcionando, ele tem uma esposa, ele tem uma estabilidade emocional, está indo tudo muito bem financeiramente, só que de repente ele conhece uma mulher que ele começa a sentir atração por essa mulher. E aí, o ID, o que o ID quer? Se ele deixasse o ID falar, o ID fala assim, opa, é agora, né? Já vai tarde, cara, né? E o superego, não, que isso, olha a sua família, olha o que você conquistou e tudo mais. E esses conflitos começam dentro de você, puxa, mas se eu sou assim, por que eu sinto isso? E aí começa uma incoerência, né, no teu aparelho psíquico. E aí vem as frustrações, vem até o adoecimento e eu preciso tomar uma atitude, porque se eu não tomar uma atitude, isso só vai me adoecendo, só vai piorando. Então, aí é que entra, o que é que eu faço? Análise, vai fazer análise, que aí você vai entender que talvez aquele sentimento ou pensamento, aquele desejo, foi apenas uma coisa passageira, aquilo ali não vai definir você. Então, você não precisa surtar com aquilo, vai passar. Uma hora passa. Bom, a gente está no Novembro Azul, né? Mês de principalmente prevenção e conscientização do câncer de próstata. E a gente falou no início aqui como os homens são reticentes e não mexem. Ainda mais tratando de Novembro Azul, vai ter aquele machismo arraigado, tem piadinha, tem aquela coisa, aquele pacote todo que a gente sabe que acontece. Então, essa é uma questão. E outra questão também, os homens que demoram muito, estão com câncer ali, como lidar com esse aspecto psicológico? Qual que é a importância desse acompanhamento no dia a dia? Primeiro, eu vou falar da questão do homem ter essa dificuldade, esse machismo arraigado. E depois, vamos colocar ali que ele não se tratou e está com câncer. E esse acompanhamento posterior? Então, como lidar com essas duas questões? O ir e depois foi tarde demais para ir, agora eu tenho que... Sim. Voltando àquela outra questão, nós tivemos, no ano de 2021, nós tivemos 16 mil óbitos aqui no Brasil por causa do câncer de próstata. A cada 10 homens com câncer de próstata, 9 têm acima de 55 anos. E a nossa cultura, como você disse, as piadinhas, a desinformação, o medo, lembra as questões psicológicas? Sim. O medo de encontrar comigo mesmo, será que eu estou doente, será que eu vou morrer, será que é o meu filho? Eu sou mortal, né? O medo de você lidar com a finitude é extremamente estressora. Então, além desses processos, nós sabemos, né, que as pessoas zombam mesmo, e não eu imagino que não é nada confortável, não é? E fazer aqueles exames também não é nada confortável. Eu sei que o tema é o Novembro Azul, mas nós estamos saindo do Outubro Rosa, para nós também não é legal. Eu me sinto às vezes, não todas as vezes, horrível. Você está ali, você está totalmente exposta àquela situação, né? E isso não depende se o profissional ali é homem ou mulher, você fica constrangida, né? O exame da mama, ele é extremamente desagradável. Por vezes doloroso também. Dói, é desconfortável. Então, assim, para os meus pacientes, eu falo isso. Eu falo assim, vocês pensam que é legal para a gente? Não é. Nós fazemos porque é necessário. Né? Então, assim, os homens, eles têm que entender isso. Se eu estou indo no profissional, no médico, no ginecologista, no proctologista,
eu vou procurar um homem ou uma mulher, um profissional que tenha, no mínimo, condições para atender aquele outro com toda a sua dedicação e respeito pelo outro, entendendo essa fragilidade. E mesmo porque ele também vai ter que passar por essa situação. Exatamente. Então, assim, seja por outro profissional, mas vai passar. Exatamente. Então, assim, a maioria dos cânceres que levam à morte, eles são diagnosticados tardiamente. E a gente sabe que a grande maioria tem cura. E eu fiquei, assim, bem chocada, porque a quantidade de homens que morrem por causa do câncer de próstata, a maioria, mas um número muito grande, eu não sei precisar para você, mas é um número muito grande, acima de 70%, são totalmente curáveis. Não precisaria morrer, né? Exatamente, mas aí começa essa cultura horrorosa, né? Nós mulheres, eu entendo que nós mulheres, nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque quem educa meninos e meninas, na minha opinião, é a mulher. É a mulher, porque ela tem mais tempo em casa. Não que o homem não possa fazer isso, mas assim, sempre orientando, sempre entendendo, mostrando para essa criança os cuidados que ela deve tomar com a higienização e tantos outros fatores. Conhecer seu corpo também. Exatamente, que não é feio. Imagina, todos nós estamos sujeitos a ficar doente, a ficar triste, a chorar, que o mundo não é flores o tempo todo. O próprio Cristo, eu entendo, quando ele fala, no mundo tereis aflição, são essas aflições. E elas, já que elas estão aí, vamos fazer o enfrentamento. E o mundo é muito mais não do que assim, né? Exatamente. Você falar não em casa, a rua vai falar não o tempo todo. Exatamente. E não é à toa que o censo agora de 2022, nós tínhamos 52% de mulheres, agora nós temos 54% de mulheres. É verdade, porque grande parte, os homens morrem mais cedo, por conta de não prevenir. Né? Chloe, para gente encerrar, eu queria que você finalizasse aí, porque a gente tem aquela crença, homem não chora, homem não faz aquilo, né? Meu Deus, como não, né? Como que esse preconceito ele prejudica a saúde mental masculina? Você imagina homens mentalmente mais, não sei se a palavra seria exatamente essa, mas mais desequilibrados do que as mulheres no dia a dia? Por conta exatamente desse machismo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, se eu fizer isso eu não sou homem. Eu entendo isso, e esse tipo de fala é muito comum, né? A nossa cultura ainda continua. Infelizmente, é muito comum, e aí eu volto na educação primária, né? A primeira instituição, a base, é o quê? Qual é a matriz da família? Que pode, que não pode, isso, né? Hoje nós temos nós delegamos para a escola, para a sociedade, para a igreja. Para cá, ó. Exatamente. Antes era para Xuxa, para Mara Maravilha, exatamente. Agora é aqui. Né? As redes sociais. Lembra que de social não tem nada. Então, essa educação de que o homem, anatomicamente falando, a mulher, anatomicamente falando, não tem nada a questão de gênero aqui, mas o ser humano, ele está sujeito a todos os tipos de desventura, de tristezas, de angústias, de enfermidades, de sonhos, de frustração. E se o homem está sujeito a isso, por que não procurar o atendimento? Eles sempre tentam demonstrar uma posição de forte, que não precisa. Exatamente. Eu vim aqui somente porque a minha mulher mandou. É uma parar de encher o saco. Minha mulher mandou, eu vim aqui. Não, eu vim aqui que eu estava pensando assim, né? É uma outra questão que não tem nada a ver, mas aí ele traz aquilo. E é claro, o profissional está sabendo disso, ou seja, eu estou pedindo socorro. E aí, através dessa escuta qualificada, dessas intervenções psicológicas, aquele homem que outrora era extremamente preconceituoso, ele até indica. E você consegue perceber essa mudança? Em algum momento aquela chave vira ali? Aquela chave vira nas falas. Por exemplo, quando eu falei sobre esse aparelho psíquico que nós temos e essas estruturas, de repente aconteceu alguma coisa com ele lá na infância, esse menino, uma família extremamente
dominadora, castradora. E você pega aquela coisa, o menino pode tudo, a menina não pode exatamente, nada. Não é? O que é isso? Como você é frouxo, você não chora, você está num luto, naquela cerimônia fúnebre, você pode ver os homens quase não choram, e as mulheres alguma lá, né, histérica, chorando, porque não está doendo? Está doendo. Então, esses conteúdos, eles são internamente guardados. E aí, na terapia, um bom psicanalista, um bom profissional, ele vai identificar, através da estrutura desse paciente, os conteúdos latentes que estão ali, que estão trazendo sofrimento. E aí, numa fala, a gente vai quebrando. E aí, esse homem, ele vai tirando toda a sua defesa. E aí, eu como psicóloga, eu falo, ele fica fragilizado em relação à terapia, e aí eu adentro naquele mundo dele, né? E aí a gente consegue desenvolver a terapia. E aí acontece outra coisa, outro fator, porque a gente não pode só, né, gente, né, falar mal dos homens, tem coisas também que a gente é muito positivo. E de repente, ele passou por aquele processo de análise, ele está bem, a demanda dele foi resolvida, que raramente é aquela, né? A ponta a ideia lá, que veio é outra, exatamente. Mas conseguimos, o bom psicólogo sabe disso, lá, ele conseguiu chegar lá. E aí, chegou a hora da alta. E aí, já aconteceu o paciente, ele simular um outro problema para eu não dar alta para ele. Ele fez isso comigo. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Como eu falei, a gente alisa e bate. Eu falei, tudo bem. Aí eu pensei comigo, é isso que você quer. Ok. Eu atendi ele mais 2 vezes. E na terceira vez, eu trouxe a demanda para ele. Eu falei assim, o senhor está querendo me transformar em medicação, e eu não vou permitir. E é comum. Então, assim, isso é muito gratificante, você entendeu? Então, assim, e a posição daquele homem, quando ele chega no consultório e quando você dá alta, é uma outra pessoa. Ele é a própria fala, né? Eu não sou a mesma pessoa. Né? E isso nós construímos isso junto. E o alívio que vem, né? E o alívio que vem, e você está sendo ouvido por alguém que não te julga, que está ali para outras questões, está ali para te estudar o porquê que você chegou naquela condição e como que nós vamos fazer a partir de sair daquela condição. Então, assim, a terapia é magnífica. Magnífico é o papo com você também. Você é uma simpatia. Obrigada, muito obrigada. Conversa boa, esclarecedora. E falando num tom, numa linguagem que o ouvinte está do lado de lá entende. Se eu estou entendendo aqui, o ouvinte lá está entendendo. Com certeza. Tem rede social também? Não é para fazer consulta, não, viu, gente? Não é para consultar, não, mas tem rede social também nesse universo ou não? Você prefere se abster? Não, eu tenho, inclusive. Não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive, como eu sou de São Paulo, eu tenho muitos amigos lá no Facebook e no Instagram. E eu gosto muito, assim, eu brinco muito, eu gosto muito de fazer, né, de mexer, de dar aquelas espetadinhas. Então, o meu Instagram já é uma espetada. O que seria? Psicogata. Ou seja, para uma analogia, a psicopata, né? Ou seja, a psicopatia. Né? Então, né, eu gosto de fazer isso. Então, seria psicogata, né? E tá lá o meu Instagram. Algumas pessoas, eles me procuram, nós fazemos os atendimentos online. Uma coisa também que eu acho muito interessante, que a pandemia trouxe, foi esse acesso também às psicoterapias online, porque remota, né? Isso, o conselho, por exemplo, antes da pandemia, ele só liberava eu fazer uma consulta online por telefone, não era nem a imagem. Por exemplo, em casos extremos, eu teria que me inscrever numa página e eles me permitiram, por exemplo, eu preciso fazer um atendimento, uma pessoa está nos Estados Unidos, tem que ser eu, porque, né? Hoje, não mais. Então, a psicoterapia, ela está totalmente acessível em todas as classes sociais e, ao meu ver, isso é uma vantagem. Claro que temos que evoluir muito. Inclusive rede pública também. E rede pública, inclusive. Eu atendi 2 anos no Hospital de Perinópolis, fazendo ambulatório. Olha só. Você entendeu? Então, assim, isso é magnífico. Porque... Todo mundo fala, psicólogo é coisa de rico. Mas essa é o nosso... nós temos que quebrar esse viés, porque realmente a psicologia foi feita para rico. Porém...
ela tem que ser acessível a todas as classes, inclusive as menos favorecidas. Por quê? Às vezes os problemas são até maiores. Exatamente, porque as demandas são muito grandes, os transtornos são vários. Por quê? Porque, se de repente a pessoa tem uma esquizofrenia, ela não foi tratada desde do começo da apresentação daquela doença, ali já desenvolveu vários outros problemas sociais, medicamentosos e tudo mais. Então, na minha opinião, a psicologia, a terapia, ela tem que ser acessível em todo o SUS. Precisa. Só assim que a gente vai poder falar assim, estou analisado. Tá certo. Bom, para quem chega agora, não fica preocupado não, porque essa entrevista ela será reproduzida em outros horários alternativos do canal 14 da NET. Conversamos com a Chloe Rosa, psicóloga. Acesse lá, Psicogata, tá? No Instagram você vai descobrir a Chloe, tá? Muito obrigado por sua participação, os ouvintes estão aí também. A gente lembra, tá na grade de programação do canal 14 da NET, nosso canal do YouTube também, tá? Programa Alta Astral 14. Mais uma vez, então, Chloe, muito obrigado. E obrigado a você, ouvinte. Até logo mais. Arroz e feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folha, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Caplife, tratamento capilar, Saborearte, a arte de comer bem, Mega Estúdio, Colheita do Sul, vinhos, sucos e espumantes, e Marmoraria Rio Negro.